Tudo bem, criançada? Estamos aqui para mais uma aula não presencial de Educação Física com o professor Derek Carvalho. Nesta aula vamos falar sobre a classificação dos esportes olímpicos e esportes paralímpicos. Se você lembrar, na aula passada nós falamos sobre a diferenciação entre jogo e esporte. E aí falamos algumas características dos esportes. Falamos também sobre os esportes olímpicos. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre essas modalidades esportivas que são praticadas nas Olimpíadas. Para isso, nós vamos estabelecer uma pequena classificação. Existem muitas classificações, mas nós vamos usar uma classificação específica aí e vamos dividir algumas das modalidades esportivas em três categorias de esportes, que são os que a gente vai tratar aqui nessa nossa atividade. Pois bem, nessa classificação de esportes olímpicos, nós vamos usar três delas: os esportes de precisão, os esportes de marca e os esportes de invasão. Nós vamos aprender a diferenciar esportes de precisão, esportes de marca e esportes de invasão. Inclusive, nós vamos tentar, na medida do possível, praticá-los e vivenciá-los mesmo com esse distanciamento social. Tudo bem? Então, vamos lá para a primeira modalidade. Essa primeira modalidade são os esportes de precisão. Bom, os esportes de precisão, como o próprio nome já diz, é uma categoria de esporte cujo principal objetivo é acertar um alvo a partir de um determinado lançamento, né, ou de um determinado arremesso, utilizando um determinado objeto. Por exemplo, a gente pode tomar como exemplo, e ainda como esporte olímpico, o arco e flecha, a bocha, o tiro ao alvo. São algumas modalidades esportivas de precisão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas modalidades aí, para vocês poderem tentar se familiarizar com elas, tá legal? Até porque nós vamos poder observá-las na Olimpíada, quando ela acontecer. Vamos à primeira aqui, ó, a bocha. Esta modalidade olímpica, a bocha, é uma modalidade que consiste em você pegar uma bolinha, arremessar essa bolinha até que ela fique o mais próximo possível de um círculo ou de uma determinada posição demarcada no chão, e você vai jogar essa bolinha até que ela vai rolando até ficar o mais próximo possível. E aí os adversários vão jogando a bolinha também, ou para afastar a sua bolinha daquela posição, ou para aproximar essa bolinha a sua bolinha da marca, tá bom? Nós vamos ter oportunidades nas aulas que vão vir de falar um pouco mais especificamente sobre cada uma dessas modalidades. Bom, outra modalidade de precisão é o tiro com arco, né? Então você está vendo aí nessa segunda imagem o atleta olímpico, né, mirando o alvo para acertar com um arco e flecha. Bom, a terceira imagem é o tiro esportivo. Você também acerta um alvo, só que para isso você vai usar a carabina, né? Pode ser a carabina ou pode ser também a pistola. Mas vamos focar na carabina aí, que é essa espingardinha aí, né, de chumbo, né, de bolinha de chumbo, que tem que acertar um determinado alvo, ok? E os esportes, as modalidades paralímpicas de precisão? Quais são os que a gente pode citar aqui? Bom, a gente pode citar aqui o goalball, a gente pode citar a bocha, né? E a gente pode citar o mesmo tiro esportivo. Olha que legal! Só que eles são praticados com pessoas, a partir de pessoas com deficiência. Neste caso aí, basicamente o tiro esportivo com os cadeirantes, né? A bocha com pessoas com paralisia, pessoas também cadeirantes, tetraplégicos, enfim, diversas deficiências físicas, tá? E o goalball, que é para cegos, né? É uma atividade muito legal também que a gente vai poder praticar. Eu até já falei dela na aula passada. Algumas características aí dos esportes de precisão.
Primeiro, o atleta deve desenvolver uma mira ou uma pontaria precisa, né, para acertar o alvo. Acontecem por meio de arremessos, batidas ou lançamentos de objetos. Outra característica também é que há um alvo a ser acertado ou ainda um alvo que a gente tem que jogar o nosso objeto para que ele fique próximo dele, como é o caso da bocha. E também constituem modalidades cujas provas são disputadas individual e coletivamente, mas principalmente individual. E uma outra curiosidade, não há interação direta entre os adversários. Ou seja, cada um joga uma vez ou fica dentro do seu próprio campo. Essas são as características dos esportes de precisão. Vamos aos esportes de marca, galerinha. Os esportes de marca. Os esportes de marca são aqueles que comparam resultados. Esses resultados podem ser marcados em metros, pode ser marcados em metros é distância, em segundos, ou seja, em tempo, ou em quilos, em peso, né? Então você vai dizer, quais são, professor, essas modalidades? Bom, as provas do atletismo são um bom exemplo. As corridas, os saltos, né? Os saltos a gente mede em metros, né? As distâncias que a gente também vai percorrer, aí a gente vai ver as distâncias, no caso das corridas, a gente vai registrar em tempo, porque ganha aquele que tiver o menor tempo, né? E também em quilos, como por exemplo, o peso, né? Levantamento de peso, em que ganha aquele que levantar a maior quantidade de peso. Essas são algumas das atividades dos esportes de marca. Vamos ver alguns desses esportes de marca que eu já até citei aqui. O levantamento de peso, as provas do atletismo, que são as provas de arremesso, as provas de saltos e as provas de corrida. A ginástica olímpica, olha só, né? E a natação, por exemplo, que também é uma outra forma de esporte de marca, porque vence aquele que tiver o menor tempo em determinado percurso. Tá legal? E aí a gente vai para as modalidades paralímpicas, né? E a gente pode ver o ciclismo, por exemplo, que nós temos lá na prova olímpica, mas também nós temos aqui, ó, na modalidade paralímpica, e nessa modalidade paralímpica o ciclismo é percorrido numa cadeira de rodas especial. Nós temos o atletismo também, que pode ser para pessoas amputadas ou para cegos. E nós temos a natação, para pessoas com diversos tipos de deficiência. As principais características aí dos esportes de marca. Primeiro, o resultado surge da comparação dos índices alcançados pelos atletas durante a realização da prova. Então, quem acertou mais, né? Quem teve menor distância, quem teve menor tempo, quem carregou maior peso e por aí vai. Os resultados são medidos em segundos, metros e quilos, como eu já falei para vocês. Tá? Prestem bem atenção, porque nas próximas aulas eu vou fazer perguntas sobre isso. E, por fim, constituem-se modalidades cujas as provas são disputadas também individual ou coletivamente, e que geralmente também não há interação direta entre os adversários. Então, quando a gente está, por exemplo, trabalhando com os saltos, o atleta vai lá, corre e salta. Pá. Então, não tem relação direta entre várias pessoas saltando ao mesmo tempo, né? Já na corrida, a gente tem várias pessoas correndo ao mesmo tempo, mas elas correm dentro das suas raias, ou ainda elas não tentam tocar uma na outra, né? Elas não têm essa interação entre elas, cada um corre dentro da sua atividade, lá da sua raia, ou ainda do seu percurso. Bom, e agora vamos para a última categoria desses que a gente vai trabalhar nessas aulas de hoje, que são os esportes de invasão. Os esportes de invasão geralmente são os conhecidos esportes coletivos, como, por exemplo, o vôlei, o basquete, o handebol, o futsal, o futebol de campo, né? Por quê? Porque eles estão agrupados dessa forma em que uma equipe, para conseguir obter sua pontuação, ela precisa entrar, ou pelo menos introduzir a bola no campo do adversário. Por isso que ela é de invasão, ou seja, você invade o campo do adversário para marcar seu ponto. Por exemplo, no futebol, a gente tem que entrar no campo do adversário, né,
da equipe oposta para fazer o gol lá na trave deles lá, não é isso? No handebol é a mesma coisa. No basquetebol eu preciso entrar na quadra adversária para tentar fazer a cesta, né? Ah, professor, eu posso fazer a cesta da minha quadra? Pode, mas durante todo o jogo você vai entrar assim na quadra do adversário e ele também vai penetrar na sua quadra. Tá legal? Bom, e isso vai acontecer ao mesmo tempo, né? Todos eles ao mesmo tempo. Eu já dei alguns exemplos aqui, vamos ver estes exemplos, né? A gente tem aí o futebol, o basquetebol e o handebol como os principais protagonistas aí destas modalidades de esporte de invasão. Então, quando a gente fala de futebol, a gente sabe que é um esporte de invasão. É um esporte coletivo de invasão, porque são várias pessoas que jogam juntas, não é isso? Equipes. E aí, quais são as modalidades paralímpicas de invasão? O basquete em cadeira de rodas, por exemplo, e o futebol de 5, que é aquele futebol para as pessoas com deficiência visual, né? Em que elas também precisam fazer o gol na equipe adversária e também é um esporte de invasão. Quais são as principais características, então, dos esportes de invasão? A necessidade do jogador invadir o espaço do seu adversário para que consiga pontuar, que também precisa ter duas equipes e que essas duas equipes elas têm as suas metas, ou seja, a sua cesta, a sua trave, né? Que precisa ser defendida e automaticamente também a meta do adversário que ele precisa ser atacado ou ainda acertar a meta do adversário. Existe uma transição constante entre as equipes de defesa e as equipes de ataque. Então você ataca. Então quando você ataca, uma outra equipe defende. Quando uma equipe defende, ou quando uma equipe ataca, você também agora vai defender, né? Então sempre é isso, essa transição entre ataque e defesa, a todo momento acontece isso nos esportes de invasão, tá? E também constituem-se modalidades cujas as provas elas são disputadas coletivamente, né? Então a gente tem o futebol, que é um jogo coletivo. Por que coletivo, professor? Coletivo porque tem várias pessoas que jogam numa equipe, que compõem uma equipe e praticam ao mesmo tempo aquela atividade. Então, por isso que ela é uma atividade coletiva. Então, não tem, como por exemplo no atletismo, que a maioria das provas elas são individuais, você pratica sozinho. No caso dos esportes de invasão, ele tem essa característica de serem disputadas de maneira coletiva. E outra coisa, como elas são disputadas de maneira coletiva, existe uma interação direta entre as equipes adversárias, né? Então elas interagem o tempo todo, uma invadindo a quadra da outra e por aí vai, né? Uma tentando tirar a bola da outra, essas coisas assim. Bom, então vamos passar para a atividade de hoje da nossa aula. E a nossa atividade, olha só, gente, vai ser muito tranquilo, hein? E eu vou depois explicar por que vai ser assim. Na aula de hoje, o que eu quero que vocês façam? Nós não vamos ter atividades para postar referentes a este material que eu passei na aula de hoje. Isso mesmo. O que nós vamos ter de missão que vai vir desta nossa aula? Vocês vão precisar, durante toda essa semana que tem aí, coletar latinhas de refrigerante, tá? Se você não conseguir latinhas de refrigerante, pode ser aquelas garrafinhas de suquinho, pode ser, mas é preferência latinhas de refrigerante porque é mais fácil de você empilhar uma sobre as outras. Pode ser também latinhas de leite moça, de leite condensado, essas coisas assim, né? Desde que você junte essas 6 latinhas que elas sejam semelhantes, para que você possa empilhar uma sobre as outras em formato de pirâmide e arrumar bonitinho. Tá? Aí você dá uma lavada nessas latinhas e guarda essas latinhas bem direitinho, que nós vamos usar na próxima aula. Só isso, professor? Não, mais uma coisinha. Eu quero que você guarde também folhas de papel de jornal ou de papel de revista, qualquer folheto, encarte de supermercado, qualquer coisa que dê para você fabricar bolas de papel do tamanho mais ou menos de uma bolinha de tênis que caiba na mão, certo? Então, qual é a nossa missão? Esses papéis, não é? Essas revistas, jornais ou esses flyerzinhos de supermercado aí,
para você poder amassar e confeccionar essa bolinha de papel, tá bom? E as latinhas de refrigerante de preferência, se você conseguir arrumá-las por aí, tá bom? São 6 latinhas e 4 bolinhas de papel, tá legal? Vocês vão providenciar isso, deixar guardadinho e ter a semana toda para conseguir, porque na próxima aula nós vamos trabalhar especificamente com os esportes de precisão e eu vou precisar dessas bolinhas e dessas latinhas, tá legal? Bom, então o que vai ficar para a aula de hoje para o nosso grupo lá do WhatsApp, se for preciso? Aqueles alunos que por acaso têm atividades pendentes da nossa disciplina, podem realizar a atividade e postar no nosso grupo do WhatsApp na aula de hoje. Então, a aula de hoje vai ficar destinada a receber todas as atividades anteriores que a gente até agora, por algum motivo ou outro, atrasou. Tá legal? E a gente vai ter essa semana toda para providenciar esse materialzinho que eu deixei para vocês, de modo que vocês usem na nossa próxima aula. Bom, gente, esta foi a nossa aula de hoje, tá? Sobre classificação dos esportes olímpicos. E eu desejo a vocês uma ótima semana, com muita saúde e até a nossa próxima aula.